A extrema-direita está ganhando no mundo todo porque ela criou uma estrutura de intelectuais orgânicos. Esses intelectuais orgânicos, eles não são controláveis eles não são controláveis, isso é importante. Eles não são controláveis pelo grande capital. Às vezes eles falam contra o capital, como era o caso de Mussolini. Mussolini, ele sai das massas mesmo. Mas ele sai das massas e ele domestica uma classe média, que ele vai usar essa classe média para colocar contra a revolução, mas também contra os setores industriais, banqueiros, etc. e tal, que se divergirem do partido. Certo? Que divergirem do partido. Vai todo mundo para o saco. Vai todo mundo para o saco. Não vai só a classe trabalhadora. Se você romper dentro da estrutura com o fascismo, você vai para o saco também. Seja você dono de televisão, seja você... E aí, o grande problema do fascismo, além de todos os que todo mundo já identifica, é que esta merda vira uma besta imparável que vai se colocar contra tudo que é ameaça. Seja você de esquerda, de direita, seja você pobre, seja você rico, ela vai engolir a porra toda que ameaçar. Como eu vi que claramente está acontecendo no webcomunismo. Agora, veja bem. O que eu estou tentando chamar atenção é porque a gente fala assim meio em abstrato, meio em estruturas abstratas. No caso específico do movimento de extrema-direita, que eu estou chamando de perigoso, ele está plotando a Terceira Guerra Mundial. Esse cara fez o texto e ele diz assim, ó, a Terceira Guerra Mundial não vai acontecer, mas é a 10ª Cruzada. Então estamos tranquilos. Né? Se não é Guerra Mundial, se chama 10ª Cruzada, então tá tudo bem. Não é isso? Veja, eu nem sei qual é desse cara, tá? O nome dele é Medieval Mindset. É o mindset medieval. Eu nunca tinha visto nada dele. O que eu quero mostrar é que está sendo construída uma narrativa que quando você coloca como cruzada, você está chamando implicitamente os cristãos a tomarem uma atitude, né? Se é cruzada, se é existencial, eu não sei se ele está dizendo porque ele estuda o tema, eu não sei se ele está... Às vezes é um ateu que estuda o tema do medieval, eu não sei de qual é desse cara. O que eu estou dizendo é que quando você mete um vídeo desse, você está fazendo coro. Não, agora deixa eu mostrar o que ele diz. He's freaking out about World War III, so let me be the first to tell you that we've actually done all of this before. In fact, depending on who you ask, this is either the 10th Crusade or the 50th. I'm sure by now you've heard about what's been happening in the Middle East, but this isn't a recent thing. It's been an ongoing conflict for decades now. Actually, we would need to go back in time 1,000 years first so we can actually make sense of it. We'll start with the First Crusade in the late 11th century, and let me know if any of this starts to sound familiar. The Byzantine Emperor Alexios I Komnenos was in trouble, to say the least. The Byzantine Empire... Ele está fazendo a comparação de que o Império Bizantino em perigo foi o que chamou a cruzada, como o Netanyahu em perigo é o que está chamando a cruzada, tá? Was the eastern continuation of the Roman Empire, and it was supposed to be the stronghold of Roman virtues and ideals holding back the Islamic forces in the Middle East. Oh yeah, by the way, the generic European term for any Muslim peoples in the Middle Ages was Saracen, so if you hear me use that word, that's what it means. Anyway, the Byzantines weren't doing well. The Seljuk Turks, a Central Asian power that had expanded into the Middle East and become the dominant power, were chipping away at Byzantine possessions, gradually sacking different territories and cities until the Byzantine Empire was a fraction of its former size. Emperor Alexios tried and failed to face this threat on his own, so he sent envoys to different kingdoms in Western Europe to drum up support. The only problem was that most Western European rulers didn't really care about what was going on with the Byzantines. They had their own problems to deal with. Now, Alexios was a smart guy, so instead of just complaining about how his empire was being carved up, he started floating the idea that this whole thing was a holy war. Those Turks, yeah, they're slaughtering pilgrims, they're desecrating holy sites. The great Christian kings of the West need to band together to destroy this existential threat. The timing was absolutely perfect on this because Western Europe was basically in a state of chaos. There were competing popes, the church had been split in two by the Great Schism, and also there were tons of private wars going on that made it difficult to actually get anything done.
So once Pope Urban got wind of this request from Emperor Alexios, he saw an opportunity. If he took up this cause and convinced the kings to take it up with him, he could solidify his authority as the supreme pope. He could potentially bring the Eastern Orthodox Church back under the control of Rome, and he could solve the whole private war problem by uniting everyone in one common fight against the Saracens. Veja bem, eu quero identificar uma coisa com vocês. Eu não sei a de qual é desse cara. Eu não sei se ele é de direita. Eu não sei se ele é de esquerda. Eu não sei se ele é enfiado na porra da escola dos análises. Esse câncer, meu Deus do céu, esse câncer que transformou o estudo da história medieval em algo cool para a juventude. Eu não sei de onde ele veio. Eu não sei de qual é desse cara. O que eu quero que você perceba é que ele vai dizer que o Papa Urbano, que puxou a cruzada com um projeto quando ele estava enfraquecido para fazer unificação, ele vai dizer, para mim, o Trump é equivalente ao Urbano. O que eu quero que você note é o seguinte, eu não sei se ele está fazendo isso, esse tipo de comparação, porque ele quer que as pessoas sejam adoradoras da Idade Média, ou se ele está fazendo uma super honesta e análise legítima que parece fazer sentido, só porque ele ficou enfiado em medievo, porque ele gosta de medievo, gosta de estudar medievo, ele viu a coisa, viu a comparação, e falou, porra, parece pra caralho, eu vou mostrar pra galera, certo? Eu não sei, tá? Eu não sei, tá? Eu não sei. O texto não parece apologético. Quando você está lendo, parece que ele está falando, olha, as coisas foram assim. O Papa Urbano não é legal. Na verdade, pelo contrário, ele buscou essa luta porque ele estava querendo fazer uma unificação. Entendem o que eu quero dizer? Eu não sei. Eu não sei. Tem uma ambiguidade que não me deixa saber qual é a do cara. O nome do negócio é Medieval Mindset, mas quando ele está falando do Urbano, parece que ele está tratando o Urbano como um cara normal que é meio escrotinho, que observou uma oportunidade e jogou o mundo todo numa guerra para uma unificação nacional. Nacional no sentido de nação cristã. Percebe? Aí ele está dizendo, olha, isso aconteceu com o Urbano da mesma forma, analogia, da mesma forma que está acontecendo com o Trump. Eu não sei qual é a do Trump, mas parece que ele está querendo fazer a mesma coisa que o Papa Urbano, certo? O que estaria fazendo o Papa Urbano? Tentar buscar uma guerra para unificar a nação cristã, do mesmo jeito que o Papa Urbano fez. Eu não sei de qual é do cara. O que eu quero mostrar é que, olha que merda. Existe, presta atenção, a gente não está falando de pós-modernismo, não tem verdade, tudo é uma narrativa. Agora, as sinapses que as pessoas estão fazendo, porque o texto é legal, parece curioso, etc. Mas agora, para você tratar do seu mundo atual, você está tratando de Idade Média. Você está discutindo Idade Média. Você está levando em consideração de verdade um retorno à Idade Média. Eles naturalizaram no discurso, eles que eu estou dizendo é quem? A galera antes de vir desse cara, o Olavo de Carvalho, pessoas intencionalmente estão projetando, estão fazendo como se Idade Média fosse. O Peter Hegseth escreveu um livro falando sobre cruzada, como a gente vai fazer uma cruzada americana. A identidade está colocada, a cultura foi engolida. Se esse cara faz de boa fé ou de má fé, você está nadando na água deles. Você está nadando na água deles. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Não tem cruzada porra nenhuma. Por que eu tenho que ficar falando que tem cruzada? Que agora as pessoas têm que escolher entre lados de cruzada? Não, não tem isso não, porra. A gente está nadando na linguagem deles. A gente perdeu, exato. A gente já perdeu. A gente já perdeu. Do ponto de vista cultural, se a gente está discutindo, ouvindo, não, isso é um bom texto, etc. E tal, agora a gente está falando de Idade Média, a gente está reencarnando, a gente está reencenando a Idade Média, a gente já perdeu. A gente já perdeu. Agora, daqui a pouco vai começar a aparecer gente, olha, sobre o direito de queimar bruxas, ou entendendo a complexidade da queimação de bruxa. Aí eu vou ter que criar um vídeo meu dizendo assim, não, gente, queimar bruxa é uma loucura. Pronto, agora é o tópico da política brasileira, é se queimar bruxa era legal ou se não era. Entende o que eu estou dizendo? Você vai pautando a estrutura,
você vai pautando a estrutura mental das pessoas e aí vira uma coisa normal. Aí virou uma coisa normal. Aí o que eu quero dizer, eu sempre falei dessa história estranha, eu sempre achei uma bosta esse canal, por causa disso. Eu não sei de qual é desse cara. Esse cara até parece ser um cara de esquerda, legal, gente boa e tal. Mas ele vai criando essa, né? A gente vai se comunicando em medievo, né? A gente começa a falar em medievo, a gente começa a aceitar as premissas ou discutir validades ou invalidades de coisas medievais. Voltou para o palco uma conversa. E veja, o que eu estou dizendo é que isso foi planejado. Isso foi planejado. Quando a história do Brasil Paralelo é a última cruzada, isso é um projeto, certo? Isso é um projeto. E uma coisa das mais imbecis que a gente pode ouvir, quando um marxista vai olhar falando, vai falar assim, mas isso aí, Pedro, é idealismo. Não, isso aí é você burro pra caralho. Porque, veja, se escrita, cultura não fizesse influência nenhuma, pra que Marx escreveu um texto, então, seu animal? Certo? Pra que Marx escreveu um texto? Como é que texto não influencia? Como é que fala não influencia? Deixa de ser burro, né? Deixa de ser burro, se alguém disser isso, né? Ninguém falou isso não, tá? Eu estou pressupondo. Imagine que está passando na sua cabeça. Pare esses pensamentos agora, porque são pensamentos burros. Né? Texto não serve para nada, e etc e tal. Aí veja. Então eu vou chegar só na comparação. Ele vai fazer a comparação, eu quero que você veja a comparação. If you think about it, it actually makes total sense. Urban was a very gifted public speaker, and he went on this whirlwind tour of all the major courts, drumming up support from the key players, which then directly resulted in... Aí só para falar, né? Para não dizer assim, mas Pedro, você está inventando isso da cabeça sua. Tô inventando da minha cabeça porque eu tenho cabeça própria para raciocinar. Mas se você ler o 18 Brumário de Luiz Bonaparte, de Marx, ele fala clarissimamente sobre a influência dessas ideias de recuperação do passado que colocaram o idiota do Napoleão III no poder de modo reacionário, apelando para as massas. De modo reacionário, apelando para as massas, com um padrão de reencenação de história do passado. Ele já estava acusando... Porque Napoleão III é o protofascismo, né? Que é o que os marxistas chamam de bonapartismo. Bonapartismo. Tá? Bonapartismo. A criação do bonapartismo é isso. Reencenação de um passado, apelo à população mais pobre, como se você fosse o salvador, o campeão da restauração desse passado. E aí a esquerda tentando fazer igual, né? Agora a gente tem bonapartismo de esquerda. Então, assim, é claro que a cultura intervém, é claro que a produção cultural intervém, é claro que a produção cultural intervém, tá? The First Crusade. Now, the reason this all feels familiar is because it's almost the exact same thing happening. Agora, ela intervém em que sentido? No único sentido econômico que é possível, né? Na reação. A única direção para qual vai um apelo desse cultural, ele não vai para qualquer direção, ela vai na direção da reação. Certo? Qualquer probabilidade de superar o sistema vai ser sufocado pela recuperação, para andar para trás, pela manutenção das coisas, dizendo que a gente não vai manuter, de vez em quando a gente vai até reconstruir algo que estava construído lá no passado. Então, o único sentido possível econômico disso tudo é a reação. Israel and Prime Minister Benjamin Netanyahu in the current power dynamics of the Middle East. Israel is supposed to be this bastion of Western power in the region, just like the Byzantine Empire was, but its authority is being threatened by Islamic forces, namely Iran. Now, the United States is the greatest military power on the planet, just like the kingdoms of Western Europe when they were all able to assemble together. So how does someone like Netanyahu convince this military power to come to his aid? Well, just like Alexios spun it as a holy war against Muslims who were slaughtering Christian pilgrims, Netanyahu is spinning this whole conflict as a defense of the free world against extremists who ostensibly have nuclear weapons. We could compare Trump here to one of the major political players from the European kingdoms like Godfrey of Bouillon or Robert Curthose, but I actually think he's most similar to Pope Urban. Also, I have to clarify here that this is a historical analysis and not a political critique, so that YouTube's AI... então tá bom então, né? É uma análise histórica, não uma crítica política. Então, assim, vocês entendam do jeito que vocês quiserem. Aqui é ciência, né?
Aqui é ciência. Aí veja, o problema é o positivismo, né? O problema é o problema é o positivismo, né? Não, o problema é a porra da escola dos análises que tornou essa galera normal, né? Ah, velho. Então veja bem, eu não sei qual é a do cara. Eu não sei o que ele quer. Porque ele se traveste atrás dessa ideia. Ele se fantasia e aí ele fica assim: olha, eu só estou fazendo um estudo. Eu só estou fazendo um estudo. Não, você não está só fazendo um estudo. Você está direcionando as pessoas para fazer associações, né? Associação não é estudo. Associação não é estudo. Se tivesse fazendo estudo, você estava me mostrando os documentos originais que provam as afirmações que você faz. Você está fazendo associações. Então, que associação é essa? O que você quer dizer? Então, o Urbano, se a pessoa gosta da figura do Urbano porque ela entende que o Urbano salvou a sociedade ocidental, se ela entende isso, então qual é a função do Trump atual? Salvar a sociedade ocidental. Certo? Salvar ocidental, salvar a sociedade ocidental, a associação imediata. Se você gosta do Urbano porque você acha que o Urbano salvou a sociedade ocidental, qual é a função do Trump? Salvar a sociedade ocidental. É o mesmo papel em momentos diferentes. Agora, você está fazendo isso porque você entende de história medieval e quer dar uma surfada na galera? Não sei. O que eu estou dizendo é que no momento que isso está se colocando, temos uma série de camponeses digitais que vão olhar para isso e vão falar: puta merda, o Trump é o Papa, né? O Trump é o Papa salvando o Ocidente, né? O Trump é o Papa salvando o Ocidente, né? E sabe o que eu acho pior, Paulo? Eu acho pior o contrário. O paralelo do cara é para lá de forçado. Eu acho o contrário pior. O pior é o contrário. O paralelo é tão bem feito, né? A esquematização das ideias é tão bem feita que ela vai induzir o cristão a falar assim, ó, se eu entendo que as cruzadas são a salvação do Ocidente, então a gente tem que entrar em guerra agora para salvar o Ocidente. O problema não é a análise, a associação ser mal feita, o problema é o contrário. Porque na medida que a associação é bem feita na cabeça do sujeito, o que o sujeito vai entender? É isso mesmo, tem que matar esses islâmicos. É isso mesmo, tem que matar esses japonês filha da puta lá do outro lado do mundo que vive na China, né? Tem que matar essa galera oriental, porque essa galera oriental tá num clash civilizacional contra o Ocidente. Isso vai variar, na medida em que o Trump fizer as pazes com o Irã, não, o grande Irã, que também tem um passado importante, né? O Irã, que é a Pérsia. Não, se eles derrubam o governo lá e colocam o governo que eles querem, pronto, aí já vira a grande Pérsia, que é uma civilização indo-europeia, né? E etc e tal, que tinha administração, era um povo civilizado. Muda sim, ó. Muda sim, ó. Porque não tem verdade mais. Não tem verdade mais a civilização quinto-milenar e tal. Muda, porque não tem verdade, foda-se. O que preciso fazer aí vai lembrar do Ciro que salvou. Exatamente. Na Bíblia, Ciro o Grande que salvou os judeus presos ali. Muda, porra. Muda. Simplesmente muda. Simplesmente muda. Foda-se, eles mudam. Não interessa, porque não tem verdade, não é essa questão. Não é essa questão. Sacaram? Não é essa questão. Aí o que a gente tem que, né? A luta que eu tô tentando fazer, né? A luta que eu tô tentando fazer é, gente, para de normalizar isso. Para de dizer que isso não está acontecendo. Para de dizer que a culpa da ascensão da extrema-direita foi uma lei foda-se qualquer que ninguém liga para um rio que ninguém sabe nem nomear o nome no Brasil. É sério. O rio Tapajós ele começou a ser conhecido agora por causa da questão política. Ninguém sabia que esse rio sequer existia, mas não sabia mesmo. Quando você está falando de larga escala, quem puxou a questão foi a esquerda. E eu não acho legítimo puxar a questão. Mas você dizer que o governo está perdendo por causa desse rio, você tá maluco pra caralho. Você tá maluco pra caralho. Claro que não. Eles têm essa produção cultural intensa deles o tempo todo.
intensa deles. É essa produção cultural. Eles têm poder por si só.